Rio Grande do Norte na Segunda Guerra Mundial. Veja esse texto aqui com a gente. Ele é retirado de um panfleto distribuído à população de Natal durante a Segunda Guerra Mundial. Como eu falei ainda há pouco, Natal foi a única cidade a viver o clima de guerra no Brasil e, com exceção da Batalha do Rio da Prata no Uruguai, talvez em toda a América do Sul. Bem, é importante lembrarmos que, pela sua posição estratégica e pela base americana, Natal se tornou de uma extrema importância. 15 mil soldados americanos chegam a pequenina Natal de 40 mil habitantes. Vamos voltar aqui um instantinho, por favor. Os americanos vão mudar profundamente os hábitos da nossa cidade. O óculos escuro, hoje eu não estou com o meu aqui não, o óculos escuro, gente, que havia um preconceito contra óculos escuro, passa a ser utilizado. Camisas polo, bermudas, o hábito de adultos mascarem chiclete. A Coca-Cola, Natal se torna a primeira cidade da América, primeira cidade da América do Sul, não, eu acho que é primeira cidade, minha gente, do Brasil a ter a Coca-Cola trazida pelos americanos. Aliás, a população de Natal nem gostava muito da Coca-Cola, preferia o Guaraná Champanhe da Antártica, né? O hábito de mascar chiclete, de ir à praia, fora nos meses do veraneio, usar óculos escuros, jogar tênis com raquete de madeira na praia. Tudo isso é herança da presença dos americanos aqui, que transformaram a pequenina Natal nesse momento da história. Até palavras chegam a surgir aqui, gente. Os americanos, por exemplo, quando iam pegar um transporte coletivo, eles que diziam que iam pegar on bus, on um transporte, on bus, um transporte. O povo de Natal começou a dizer que ia pegar ônibus. E aí nasceu a palavra ônibus, que se espalhou depois e virou um nome popular para chamarmos transporte público rodoviário no nosso país. E outras histórias mais que a gente poderia passar muito tempo contando, mas o objetivo nosso são as questões. Vamos à questão aqui novamente. Como eu falei, extraída de um panfleto da Segunda Guerra, distribuído à população de Natal. A defesa passiva contra ataques aéreos terá a sua maior eficiência se a população se mantiver numa absoluta disciplina e obediência ao que for determinado. O trecho acima retrata o início do comunicado à população de Natal durante a Segunda Guerra Mundial, diante do medo de um ataque aéreo à cidade. Sobre esse comunicado, é correto afirmar: olha as alternativas. A. Os faróis de barra e as luzes das embarcações se manteriam acesos e só seriam apagados excepcionalmente por ordem da Capitania dos Portos. B. Não será permitido às casas acender iluminação interna. C. Os faróis dos automóveis, bondes e lanternas conduzidas por pedestres deverão ter apenas uma fresta, cujas dimensões serão reguladas e fiscalizadas pelas autoridades. D. A conduta do apagão em Natal ficou conhecida durante o conflito como for all. Bem, gente, olhando essas alternativas aqui, nós percebemos que a alternativa correta sobre a iluminação da cidade, teremos a alternativa C. Os faróis dos automóveis, bondes e lanternas conduzidas por pedestres deverão ter uma fresta, cujas dimensões serão fiscalizadas pelas autoridades. Voltando aqui um pouco, o porquê disso? Porque Natal não tinha um eficiente sistema de defesa antiaéreo, temia-se um ataque alemão, instituiu-se o blackout. Atenção, vestibulando, blackout. O blackout era que
após uma hora determinada pelas autoridades, 10 horas, toda a iluminação pública seria apagada, as casas poderiam ter iluminação desde que tivessem cortinas ou panos que vedassem as janelas para que a luz não fosse vista do lado de fora. Tudo isso para que, se aviões alemães sobrevoassem o Atlântico e se aproximassem da cidade de Natal, ao verem tudo escuro, pensariam que não estavam em uma cidade, e sim em pleno oceano. Assim, a cidade ficaria protegida dos bombardeios. Essa tática de defesa ficou conhecida como blackout, né? E uma de suas medidas era essa alternativa que nós acabamos de ver aqui, a alternativa C. Vamos a mais uma questão. É bom lembrar também que durante a Segunda Guerra Mundial foi estabelecido para a população o toque de recolher. E o toque de recolher, na verdade, tem tudo a ver com essa questão. Vamos a ela. Sobre a permanência nas ruas durante o período da guerra em Natal, é correto afirmar que, a partir das 22 horas, todas as pessoas maiores de idade terão livre acesso. Está errado. Havia toque de recolher. Recolher, lembra-se? Recolher-se. Guardar-se em local protegido. B. A partir das 18 horas, todos os militares serão evacuados para as suas unidades. Bem, isso já acontecia. C. A partir das 20 horas, todos os militares sem função policial devem estar em suas casas. Se vocês prestarem bem atenção, as alternativas B e C retratam os militares. Os militares estavam em postos de combate ou nos quartéis, então não estariam recolhidos. Bem, e a alternativa D, nós teremos que, a partir das 22 horas, todas as pessoas sem funções policiais deverão estar em suas casas. A alternativa correta para essa questão será a alternativa D, de dado. Mais uma questão aqui de história do Rio Grande do Norte. Gente, em 1927, Natal recebeu a presença dos aviadores italianos, que comemoravam o primeiro voo itálico americano. Presentearam a cidade de Natal, depois de concretizado esse feito, com a coluna capitolina, que já não está mais na Praça do Baldo. Professor Luiz Carlos, ela já está perto ali do nosso Instituto Histórico. Estamos falando de que aviadores italianos que trouxeram a coluna capitolina para Natal? Vamos aqui um pouquinho lembrar. Lembrem-se que, pela posição geográfica da nossa cidade, os pioneiros da aviação se fizeram presentes. Jean Mermoz, Saint-Exupéry e outros aviadores italianos, portugueses, alemães, que se aventuravam em pequenos aeroplanos atravessarem o Atlântico, trazendo a correspondência ou em outras missões, quaisquer que fosse o objetivo. Era um feito fantástico para a tecnologia da época. E os italianos, que fizeram um voo atravessando da Europa para a América do Sul, chegaram até uma localidade próxima a Natal, a Praia de Touros, onde fizeram um pouso forçado e completaram a rota para a América. Festejando isso aí, professor Luiz Carlos, lembrem-se que o avião dos italianos não trouxe a coluna capitolina. Ela é muito pesada, o avião não sairia do chão. Essa coluna capitolina, que é uma coluna do Capitólio de Roma, vestibulando. Nós temos em Natal um pedaço autêntico da Roma antiga, uma das colunas do Capitólio romano, uma das pilastras de um dos principais prédios de Roma, dos Césares, de Roma antiga. Está em Natal. Atualmente se encontra em frente ao Instituto Histórico, ali na Praça André de Albuquerque. Na época estava no Baldo. Então, voltando à nossa questão, nós vamos ter os aviadores italianos
que fizeram esse feito de atravessarem o Atlântico num primeiro voo Itália-América do Sul, o Marquês de Pinedo, o Carlos Del Prete e o Vitale Zanetti. Portanto, teremos a alternativa D. Aí, professor Jonaldo está aqui me perguntando sobre esses outros aviadores. Também estiveram em Natal, né? Se a gente der uma olhadinha rápida aqui, a gente vai lembrar do Paul Vacher, o Saint-Exupéry e o Jean Mermoz. É isso mesmo. O Saint-Exupéry é aquele do livro Pequeno Príncipe. Eles estiveram muito presentes em voos da La Terre francesa. Os portugueses Sacadura Cabral e Gago Coutinho, né? E o casal Charles e Anita Lindenberg, famosos pelo voo, o Charles Lindenberg pelo primeiro voo dos Estados Unidos para a Europa sem escala, o voo do Spirit. Bem, vamos a mais uma questão. Eita, nós. História do Rio Grande do Norte. Olho aí nessa questão, vestibulando. Em 1928, o então governador Juvenal Lamartine de Farias dá um impulso à aviação do Rio Grande do Norte. E qual impulso à aviação será dado? Ele inaugurou qual dessas instituições, qual dessas construções, para ser mais exato? Vamos aqui um pouquinho lembrar do Dr. Juvenal Lamartine. Do Juvenal Lamartine de Farias, político eminente na República Velha do Rio Grande do Norte, sobretudo nos anos 20, deputado federal 6 vezes, senador da República e governador do estado do Rio Grande do Norte, vai ter uma presença marcante no seu curto governo, que será interrompido pela Revolução do 3 de outubro de 1930. É vestibulando, é por isso que nós votamos no dia 3 de outubro, em homenagem ao movimento revolucionário do 3 de outubro de 1930. O Juvenal Lamartine de Farias, o doutor Juvenal Lamartine de Farias, ele vai ser entusiasmado por aviação civil e vai inaugurar no Rio Grande do Norte o Aeroclube do Rio Grande do Norte, letra D. O Aeroclube do Rio Grande do Norte será uma das obras do governador Juvenal Lamartine de Farias. Eu queria lembrar também a vocês que o voto feminino foi uma das bandeiras defendidas pelo governador Juvenal Lamartine de Farias. Graças a isso, o Rio Grande do Norte vai ter a primeira prefeita da América Latina. Dona Alzira Soriano em Lages é eleita prefeita e se torna a primeira mulher prefeita da América Latina durante o governo do Juvenal Lamartine de Farias, certo? Mas o assunto aqui a questão é sobre aviação. E ele, entusiasmado, criou o Aeroclube do Rio Grande do Norte, letra D de Douglas. Vamos a mais uma questãozinha? Não, vestibulando, não vamos a mais uma questãozinha. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje falamos um pouco, comentamos um pouco rapidamente sobre a Segunda Guerra Mundial, né? E algumas questões de história do Rio Grande do Norte, certo? Vamos recapitular esse capítulo importante do nosso livro, vamos estudar um pouco e vamos memorizar algumas coisas importantes para finalizarmos essa nossa aula de hoje. Primeiro, Natal, papel importante na Segunda Guerra Mundial devido à sua posição geográfica. Se tornou principal base para abastecer as forças anglo-americanas que combatiam as forças alemãs do Marechal Rommel no norte da África. Daí, Natal passará por uma intensa presença estrangeira e uma grande transformação. Só para terminar essa nossa aula, gostaria de lembrar que a Segunda Guerra Mundial deixou heranças para a população de Natal que ainda estão presentes. Lembre-se que, por exemplo, lá no litoral de Touros, nós temos um submarino alemão que ficou destruído dos combates naquela época. Isso, entre outras histórias. Uma boa noite a vocês, vestibulandos.